Nós vamos estar ministrando essa manhã. Eu tenho vários textos que quero compartilhar com você, amém? Mas nós queremos estar enfatizando hoje sobre o Deus que é Deus antes de todas as coisas, amém? O Deus de antes de todas as coisas, né? Eu queria compartilhar com você, né? Eu não vou ter um texto base, vou ter vários textos, né? Para nessa manhã a gente ser ministrado. Mas quando a gente fala de um Deus que é Deus antes de todas as coisas, amém? Né? Nós temos muitas situações na nossa vida, a gente passa no decorrer da nossa vida, né? Fases, amém? Né? Fases na nossa vida. Cada fase traz os seus desafios, correto? Talvez se você buscar no passado na sua memória, aquilo que você consegue alcançar e você consegue lembrar e criar uma imagem, né? De momento na sua vida, quando você era criança, você tinha os desafios de criança, tinha ou não tinha? Hoje para você, aquele desafio de criança, fala assim, hoje eu supero, hoje nem, isso nem me incomoda, né? Nem é motivo para mim estar pensando sobre isso. Mas cada fase da nossa vida traz as suas dificuldades. Quando você era criança, você tinha dificuldades de criança. Aí você virou adolescente. Você tem as dificuldades e os desafios de um adolescente. Aí você entrou para a maioridade. Aí de repente você começou a se ver que agora você tem que tomar decisões por si mesmo e arcar com elas. Bem? Que agora você tem a independência tão desejada, né? Quando a gente não tem 18 anos, antes dos 18 anos, ou antes dos 20 anos, né? O sonho nosso é o dia que eu puder fazer alguma coisa sem precisar dar satisfação para ninguém. Ou engano, né? A gente pensa que vai ter um dia que você vai poder tomar uma decisão e não dar satisfação para ninguém. A gente quer, não, o dia que eu puder tomar minhas decisões, eu tiver 18 anos, eu tiver maioridade, eu posso tirar minha carta de motorista, eu posso viajar sozinho, eu posso ir morar sozinho. E aí, de repente, você entra nessa fase e você tem os desafios e os confrontos daquela idade. Aí você fala, o dia que eu me casar, você tem os desafios de ser casado. E o dia que eu tiver filho, você tem os desafios do dia que você tiver filho. Quando eu envelhecer, eu vou estar mais maduro, vou estar aposentada e não preciso trabalhar. Aí você chega à idade avançada da aposentadoria, você tem os seus desafios. Para cada fase da nossa vida, nós teremos os desafios. Nós teremos coisas que nos trarão alegria, mas que também nos trarão frustrações. Amém? Nós temos os prós e os contras, né? Aquilo que é a favor, mas aquilo que é contra também em cada fase que nós entramos na nossa vida. Então temos coisas para ser resolvidas na nossa vida. E o problema é que às vezes a gente vai passando a vida e tem coisas na nossa vida que não foram resolvidas nas fases anteriores. É ou não é? Nós temos pendências de uma criança, as pendências de um adolescente, temos as pendências de uma pessoa casada, temos pendências de coisas não resolvidas na nossa vida, amém? E aí nós chegamos diante de Deus para entregar para Ele todas as coisas que nós temos para ser resolvidas, amém? Aí o Abel falou hoje um texto aqui sobre apresentarmos diante do Senhor, né? Apresentarmos diante dele. Entramos por aquelas portas. E pode não ser por aquela porta ali da igreja, do templo aqui, pode ser a porta do seu quarto também, pode ser até a porta do seu carro, pode ser a porta lá da empresa onde você trabalha. Quando nós entramos, né? Nós temos coisas para entregar para Deus. E nós temos coisas boas e temos coisas ruins. É verdade ou não é? Quando a gente vai entregar para Deus, a gente não entrega só coisas boas. A gente entrega também as coisas ruins. Nós oferecemos para Deus e entregamos para Deus não apenas aquilo que é bom, mas aquilo também que não presta. Nós entregamos aos pés da cruz de Jesus os nossos pecados. Nós entregamos aos pés da cruz de Jesus as nossas dores.
Nós entregamos aos pés da cruz de Jesus as nossas insatisfações, os nossos traumas, né? As nossas fraquezas, as nossas debilidades. Por quê? Porque nós entendemos, pela fé que é gerada em nós, pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, que nele tem solução. Amém? Que ele é ajudador, que ele é o médico que cura, que ele é o Senhor que liberta, que ele é o Deus que perdoa, amém? Que ele é o Deus que acolhe, que ele é refúgio seguro, que ele é fortaleza, que ele é provedor, que quando a gente não tem, a gente recorre a ele, esperando nele que ele vai providenciar. Então, quando nós entregamos para Deus tudo aquilo que temos, entregamos as coisas boas, nossa gratidão, mas entregamos muitas coisas ruins, amém? Muitas coisas na nossa vida. Então, Ele é o Deus de todas as coisas e de antes de todas as coisas. Antes que você viesse a cometer os pecados que você já cometeu, os erros que você já fez, as escolhas que você já fez, Ele já sabia. Ele já sabia. O mais incrível e poderoso da parte do Senhor é que Deus, Ele nos deu vida, nos permitiu estar aqui, sabendo de todas as coisas que nós iríamos fazer, amém? Se nós, humanos, homens, soubéssemos de algumas coisas antecipadamente, provavelmente a gente não permitiria que acontecesse. É ou não é? Nós não permitiríamos. Nós arranjaríamos um jeito de não permitir. Deus, conhecendo todas as coisas antes de que elas acontecessem, Deus não manipulou a história, amém? Deus não manipulou a história, porque Ele não pode ir contra o seu próprio caráter de justiça. E sobre aquilo que Ele nos deu o poder de fazer escolhas na nossa vida. Amém? Mas tudo que Deus separa e escolhe, Ele escolhe antes que venha a existir. Amém? Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 15, fala assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi antes que viesses ao mundo. E te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Olha, vamos falar sobre a escolha de Deus. Você está aqui hoje é uma escolha de Deus, amém? A escolha de Deus sobre a vida de Jeremias, mas tire o nome de Jeremias desse texto e coloque o teu nome aqui. Coloque o teu nome aqui. Deus diz, eu te escolhi antes de te formar. Você não tinha cometido nenhum pecado ainda. Ou já tinha cometido todos os pecados. O interessante, antes de te formar, eu já te escolhi. O que mostra aqui um conhecimento de Deus a respeito da tua vida, mesmo antes de você ter sido formado. Antes que você viesse ao mundo, Ele já havia te escolhido. Antes que você viesse ao mundo, Ele já havia te separado e já designado você para uma missão. Amém? Para uma missão. A escolha de Deus sobre a tua vida está baseada no que Ele sabe de você. Deus sempre escolhe baseado naquilo que Ele conhece de antemão, amém? Deus sabe o seu ontem, o seu hoje e o seu amanhã. Deus não escolhe baseado em sorte. Vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente acertou. Deus não faz uma reuniãozinha lá com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz, vamos ver se dá, vamos dar uma chance para Ele. Deus não é Deus de dar chances. Deus é certeiro, amém? Aquilo que Ele escolhe baseado na sua presciência. Às vezes, para que serve isso para nós? Isso é alento e esperança. Pô, se Deus me escolheu, a minha vida tá daquele jeito. Tá daquele jeito.
Mas se Deus me escolheu, ele sabia o que estava fazendo quando escolheu. Ele sabia o material que ele estava separando para usar. Ele sabia quem eu era, a minha personalidade, os meus desafios, minhas fraquezas, as minhas debilidades, as batalhas que eu iria enfrentar. Então, se ele escolheu, eu confio na escolha dele. Não está baseado no que nós temos a capacidade em si de fazer, mas está baseado na junção da escolha de Deus e a minha decisão de confiar na escolha que ele fez. Se Deus te escolheu, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai chegar até o fim, amém? Você vai chegar até o fim. É bom ouvir pessoas que já cumpriram o trajeto e tiveram êxito. Aí você pensa que a vida delas foi uma maravilha sempre? Não. Teve altos e baixos, teve guerras, teve desafios, teve problemas, teve perdas, teve dores, teve feridas. Mas elas decidiram continuar. Decidiram continuar. Algumas até inconscientes a respeito do que eu estou falando aqui, você está sendo ministrado, mas elas decidiram perseverar. Mas aquelas que foram escolhidas em Deus para vencer, elas perseveraram, não baseado apenas na força que tinham, mas baseado na força de Deus na vida dela, amém? Por isso a Bíblia diz, nas demais coisas, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga, Deus me escolheu antes de me formar. Antes que eu viesse ao mundo. Amém? Salmo 139, 13, versículo 13 ao 16, diz assim, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Esse salmo é maravilhoso, né? Esse salmo, ele é profundo, irmão. Aqui o salmista está falando sobre o mistério da formação do homem no ventre da sua mãe. Nós estamos falando isso de mais de 3.000 anos atrás. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha como saber se era menino ou era menina. Não tinha como ver. Mas o Senhor deu um discernimento e um entendimento para ele entender como as coisas acontecem. Aqui eu quero falar sobre os planos de Deus para a sua vida, amém? Os planos de Deus. Deus não vai escrever algo a respeito de nós. A Bíblia diz aqui no final do Salmo, diz assim, e cada um e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Diga, foram escritos todos os meus dias. E cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Você sabe que todo projeto, antes de sair o projeto, tem um manual. Essa televisão aqui, eles não mandaram para a linha de produção, produziram e depois vão fazer o manual. O manual já estava escrito antes dela ser produzida. Quando ela foi gerada na mente ali dos engenheiros, ou do engenheiro que projetou essa televisão, ele já idealizou tudo, como ela seria, a forma dela, sua capacidade, a tecnologia que ela usaria, o tamanho, e ele escreveu o manual. Você pega o manual dessa televisão, está escrito sobre tudo o que você precisa saber sobre ela, de como usá-la, para que ela possa ter uma durabilidade e você possa extrair o máximo do potencial dessa televisão. Está escrito aonde? No manual.
Então Deus diz: eu escrevi os teus dias, eu escrevi sobre você, eu fiz uma biografia sua sobre quem você é, antes mesmo que você viesse a nascer. E Deus está dizendo assim: e os seus dias foram determinados, cada um deles escrito e determinado. Nós não estamos falando que nós estamos lidando ou buscando conhecer um Deus qualquer, mas um Deus soberano, amém? Quando nós falamos de uma das características de Deus, é a sua soberania. A Abner falou aqui, ó, se eu der um tapa no rosto da minha irmã, vai dar problema, tá entendendo? Né? Eu posso me resolver, mas se eu fizer com o prefeito de Ramamato, já é outro nível. Se eu fizer com o primeiro-ministro, é outro nível. Se eu fizer lá com o rei da Inglaterra, ou a rainha da Inglaterra, que eu nem sei quem que é agora, né? Não lembro o nome. Hã? É o filho? É o filho, né? É o filho, ok. Né? É o filho. Vai ser outro nível. Porque nós estamos falando de hierarquias. E na hierarquia das hierarquias dos homens, Deus é soberano sobre reis, tronos, senhores. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, dizendo, eu tenho poder para determinar. A palavra, hoje nós não viremos em monarquia, nós nem temos cultura de monarquia hoje, amém? Mas os reis, na antiguidade, eles tinham o poder de determinar. A palavra deles era um decreto. Selou, está selado e pronto. Não há como quebrar um decreto dado pelo rei. E o Senhor diz, eu determinei sobre cada dia escrito sobre a tua vida. O Deus está falando aqui sobre o quê? Os planos que eu tenho para a tua vida. No tocante a Deus, ele tem 100% de garantia. Humanamente falando, não há nada na Terra 100%. Não há nada. Vou falar, não existe nada na Terra, abaixo dos céus, que tem garantia de 100%. Pode ter 99,99, mas tem 0,1% que pode dar errado. Você pode pegar um avião e ir para o Brasil e chegar lá, mas pode que não chegue. Você pode fazer um plano de um seguro-saúde numa maior empresa, mas ela pode quebrar. Não, mas é difícil. Pode ser difícil, mas ela pode quebrar. Você pode planejar e colocar segurança em volta da sua casa, um muro alto, com cercas eletrificadas, com câmeras, com toda a tecnologia. Ela pode te dar um nível de segurança, mas não pode dar 100%. De repente, hoje a tecnologia, alguém manda um míssil e pronto, acabou as câmeras, o arame farpado, não serviu para nada. Não existe nada nessa terra que te dá 100%. Mas os céus, dentro da soberania de Deus, ele dá 100%. Ele diz, todos os seus dias foram determinados. Nada pode prevalecer sobre esse decreto. Nada pode contrariar esse decreto. Isso está falando dos planos que eles têm para nossas vidas. A questão não é o quanto você vai errar, o quanto você vai acertar. A questão é o quanto você vai confiar naquilo que ele escreveu a seu respeito. A questão é o quanto você vai entregar a ele a respeito daquilo que ele planejou para a tua vida, amém? Quando nós falamos da soberania, dos decretos de Deus para nossas vidas, nós não estamos falando que Deus vai dizer assim, você tem que usar só verde de hoje em diante. Você tem que hoje só comer tal tipo de comida. Você hoje não pode viajar para mais nenhum lugar. Você não pode trabalhar em outro lugar, a não ser nesse lugar. Não. Existe um nível na terra que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher. Você escolhe a pessoa com quem você vai casar. Nós fazemos escolhas sábias e escolhas tolas. Até quem é de Deus faz escolhas sábias e escolhas tolas. Está dentro do nosso poder de decisão. E esse poder de decisão que Deus nos deu, com a limitação, ele tem um teto de limitação. Você não pode escolher assim, vou viver 150 anos. Pode?
Pode chegar assim? Eu determinei hoje que eu vou viver 150 anos. Você pode fazer isso? Então, o seu poder de determinação e escolha está com teto de limitação. Você pode dizer, o ano que vem eu vou lá para a Lua. Vou para a Lua, irmão. Decidi que eu vou para a Lua. Significa que você vai? Existe um teto de limitação que você tem. Mas tem coisas no seu dia a dia que está dentro da sua. São escolhas menores que podem interferir na escolha superior. Nós podemos fazer escolhas boas e escolhas ruins. Mas no tocante ao plano de Deus para a nossa vida, você não pode violar. Uma das coisas interessantes que eu vejo, você já viu uma pessoa que fez de tudo para dar errado e dar certo? Não dá para entender. Nós temos duas partes da teologia que diz, uma a soberania divina, onde fala sobre a predestinação, amém? Que Deus destinou alguns para ser, meu irmão, o cara pode pular do 10º andar, de repente ele cai, um caminhão de isopor está passando embaixo, ela cai em cima do isopor e não morre. Aí um cara vai lá e cai do 1º andar, meu, de cabeça morreu. Aí você fala, como que pode? Dá para explicar? No final, mais para frente a gente vai ter um texto, vamos falar sobre isso. Dá para explicar? Fulano bebeu, fumou, usou droga, usou crack, tá? Chegou no final, aceitou Jesus, foi pro céu, rapaz. Aí o cara lá tentou viver socialmente corretamente, tinha os seus podres, seus pecados, tá? Mas foi arrogante, orgulhoso, viveu, morreu, sem temor a Deus e foi pro inferno. Aí você vai dizer, qual é o critério de justiça que Deus usa para julgar? Muito nó na cabeça de muita gente, principalmente quem gosta de pensar muito, irmão, fica doidinho com isso, né? Qual é o critério de justiça que Deus usa para julgar? E vou te dizer uma coisa, ele não está nem aí com o que você acha. Mas eu não creio. Irmão, se tiver 8 bilhões arredondado de pessoas no mundo, olha, 8 bilhões, não é 00 certinho, entendeu? 8 bilhões, e tiver 7 bilhões, 999 milhões e 999 mil pessoas que não acreditam em Deus, ele continuará sendo o mesmo Deus com a mesma soberania sobre a terra. E tiver só um que acredite. Deus não é mais Deus por quantidade, mas pelo poder supremo que ele tem. Então Deus está falando que quando ele tem um plano na vida de uma pessoa, ele vai trabalhar. Quanto mais você resistir, mais vai doer, mas ele vai te vencer. Todos aqui já ouviram falar sobre Paulo, né? Saulo, né? Alguns falam Saulo de Tarso, né? E o Paulo, o Saulo de Tarso é o mesmo Paulo, amém? Para você ter ideia. Não é que Deus mudou, é Saulo, um é no grego, né? E o outro é no hebraico, né? Saulo de Tarso, Paulo, apóstolo Paulo, era um perseguidor da igreja e Deus tinha um plano na vida dele. Deus pode ter plano na vida de alguém que é perseguidor? Deus pode ter plano na vida daquele vizinho que você fala, o cara é endiabrado, mano. Pelo amor de Deus, aquilo ali não é gente não, aquele é um demônio morando do lado. E de repente Deus pode ter um plano na vida dele e você não sabe. Aí você fala, aquilo não vai para o céu. Qual o nosso critério para julgar quem vai para o céu? Deus, ele já mostrou na Bíblia que ele não está muito interessado na aparência. Porque quando Samuel foi para escolher um rei para Israel, Deus falou com ele, vai, mas tome cuidado de uma coisa, você pode ser enganado pela aparência. E quando ele chega na casa de um chamado Jessé, tinha 7 filhos. Tinha 7 filhos, mas só estava reunido 6. Um estava deixado de lado, era o menorzinho, o mais pequenininho. E os 6 eram todos vistosos e de boa aparência, de bom porte. E Deus foi dizendo assim, quando Samuel chega para escolher um, diz, eu não quero esse eu rejeitei. E até o último. E Deus escolheu aquele que era o menos provável de ser alguma coisa. Então, muitas vezes, os que são menos prováveis, muitas vezes, são os escolhidos por Deus. Não estou dizendo que isso é critério para você ter uma vida torta. Sair daqui agora, eu vou ter uma vida torta, porque assim, quem sabe Deus olha para mim. Não.
Existem coisas que, irmão, estão muito determinadas até na nossa genética. Você sabia disso? Existem coisas que são heranças que nós temos no nosso DNA. Quantos já questionaram, eu não queria ser assim? Quantos de vocês aqui já me disseram, poxa, mano, eu não queria ser assim, eu queria ser diferente. Poxa, por quê? Por que que eu fui? Por que que eu sou desse jeito? Alguns, você acha que toda pessoa que é violenta gosta de ser violenta? Nem sempre, porque isso é um monte de problema. O cara é sangue quente. O sangue dele borbulha, meu irmão, a 1 grau tá borbulhando já, tá entendendo? Temperamento forte. É alguém que gosta de situações perigosas. Nós não escolhemos muitas coisas, mas Deus é soberano para atuar e trabalhar em todas essas situações. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver muitos testemunhos de pessoas que falam assim, como é que Deus pode usar essa pessoa? Como é que ele mudou de vida? Como é que o cara era um traficante, era o chefe do morro, de repente se converteu, levou um tiro, irmão, o cara para estar morto, está vivo agora, está pregando o evangelho, está fazendo diferença. Se você olhasse há 10 anos, talvez na vida dele atrás, ele estava lá na boca de fumo, vendendo droga, destruindo famílias. Talvez esse cara até matou pessoas. Você fala, como que Deus pode ter um plano para a vida dessa pessoa? Como é que Deus pode? Porque a nossa avaliação está julgando segundo a nossa bondade, não segundo a bondade de Deus. Porque a Bíblia diz, todos pecaram. Todos pecaram. Não existe um que não pecou. Não existe, nasci na igreja, pecou? Sou filho de fulano e ciclano, pecou? Mas quando Deus tem planos para a vida de uma pessoa, Ele trabalha nas debilidades. Ele usa tudo a seu favor. Deus é Deus de converter tudo aquilo que é negativo, que é contrário a se tornar favorável. Deus usa até o ambiente que a pessoa foi gerada, que a pessoa foi trabalhada, massacrada para aquele lugar se tornar um lugar de bênção na vida dela. Deus transforma a maldição em bênção. Deus, Ele quando tem um plano na vida de uma pessoa, meu irmão, você não escapa dele. Paulo não queria escapar, irmão? Pense uma coisa. Vai me dizer que Paulo foi procurar estudar a Bíblia? Paulo estava indo para massacrar cristãos. Ele estava, eu vou lá para... Eu vou pegar os cristãos, vou pegar famílias, vou encarcerar e nós vamos acabar com esse negócio de Jesus. Vamos aniquilar. Ele estava com sangue nos olhos. Tinha sangue nas mãos. Tinha ira. Ele está indo num cavalo, meu irmão. Aparece uma luz forte. Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz... apavorado, atônito, porque ele era um judeu convicto, né? Quem é que está falando comigo? Quem é, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. E aquela experiência foi tão poderosa que ele cai do cavalo e fica cego. Olha Deus trabalhando nas situações adversas. Tem coisa na tua vida que Deus vai fazer você querer, amém? Diga para o pessoal que está lá, diga, tem coisas que Deus vai fazer você querer. Mas eu não quero. Deus vai fazer você querer. Deus nunca trabalha em um coração que não esteja disposto a ser trabalhado. Aí você fala, então como? Deus vai permitir circunstâncias. Alguém hoje pode afirmar, com o nariz em pé, queixo levantado, dizendo, eu sou dono da minha vida. Ninguém me convence de nada. Né? Nós estamos numa geração assim, onde a gente pensa que tudo aprendeu de onde? Aprendeu de alguém, mas a gente acha que não aprendeu de ninguém, né? Eu tenho a minha maneira de pensar. Você não tem a sua maneira de pensar, porque o que você pensa é fruto do que você já ouviu. Então, alguém te ensinou, direto ou indiretamente. Mas como que alguém pode mudar? Basta, às vezes, uma enfermidade. Nos derruba ou nos derruba? Uma perda, uma circunstância, nos quebranta. Deus tem duas formas de quebrantar o nosso coração. Uma,
quando nos arrependemos voluntariamente e nós nos rendemos. Outra, circunstâncias que nos levam a nos dobrar. Amém? Uma pelo amor, outra pela dor. As duas são pelo amor. Amém? A dor somos nós que escolhemos. Amém? Mas o amor é ministrado nas duas circunstâncias. Eu fico pensando, esse dia eu estava pensando, como que uma pessoa se converte, irmão? Não é algo normal. Não é algo normal. Porque se converter a Jesus, receber Cristo como Senhor e Salvador, não é algo normal, não é intelecto. Você não se converte por intelecto, irmão. O teu corpo, por natureza, quer pecado. É ou não é? Ou tem alguém aqui que não tem um corpo natural, é angelical? O teu corpo, por natureza, quer pecado, irmão. Por natureza, a gente quer comer o que não presta. Por natureza, a gente quer fazer o que não é bom pra gente. É ou não é? É a debilidade de uma natureza pecaminosa. Então você jamais se converteria se não for um agir sobrenatural de Deus na tua vida. Não se converteria. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que está na igreja e não se converteu. Porque por uma questão social, hoje as igrejas têm muito... É muito bom isso, mas é ruim. Tudo que é bom é ruim, traz coisas ruins, né? Hoje a nossa comodidade é tão bom, né? Mas trouxe um monte de coisa ruim. Traz tudo que evolui, que tecnologia tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim. Hoje as pessoas estão indo na igreja muitas vezes fazer network. Você tem uma igreja cheia de empresários, aí eu vou lá porque lá tem muita gente, lá eu conheço os caras, tá? Eu tenho um negócio aqui, vamos ligar aqui, aí eu tenho ali, aí eu quero conhecer gente. Ok, legal, pode ser um ambiente para você fazer isso, mas se a motivação for isso, o teu coração não vai se converter. Porque quando as coisas periféricas se tornam as coisas centrais da tua vida, o que é importante fica de fora. E aí, como que alguém se converte? Quando Deus convence ele que ele é um pecador. E Deus vai trabalhar na tua vida para mostrar para você, para mim. A maior bênção, irmão, pensa aqui, pode ser meio paradoxal, né? A maior bênção para nós é entender que nós somos pecadores e que não prestamos. Para aí, então, entendermos o amor de Deus. Você não vai entender o que é ser amado se você se acha muito bom. Na verdade, é uma obrigação de Deus me amar, não é? É ou não é? Deus não está fazendo nada mais do que você tem que fazer. Um cara como eu tem que ser amado mesmo, né? Muito amado, muito querido. Mas quando você entende que você é um pecador, que o que você merecia era o inferno e não o céu, quando você se depara com o amor de Deus, você se sente extremamente agraciado. Aí a tua vida se torna maravilhosa. Quem faz isso? Deus, pelo Espírito Santo, nos convence. Quando você é convencido, você não usa mais da sua justiça própria. Do eu mereço, do porquê fizeram isso comigo, do porquê isso, do porquê aquilo. Você passa a entender que você foi abençoado, você foi alcançado. Amém? Diga planos de Deus para a minha vida. Salmo 139, 4 diz assim: antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Nós estamos falando do Deus, que é Deus antes de todas as... Antes que você fale, Ele sabe o que você vai... Por quê? Porque antes que uma palavra seja verbalizada, ela é gerada no coração. E Deus conhece o coração. O coração. Por isso a Bíblia diz que você tem que cuidar do teu coração. O coração não é o órgão bombeador de sangue, mas é o âmago do ser humano. De tudo que você tem que cuidar, cuide do teu coração. Porque dali procede a fonte da vida. Porque ali é de onde vem todas as coisas, onde está a procedência de todas as coisas. Se o teu coração for bom, tua boca vai falar coisas, mas se o coração for mal, a boca vai falar coisas más. E quando você falar algo bom, tendo o coração mau, você vai ser um mentiroso.
Mateus, no livro Evangelho de Mateus, Jesus, quando chega para confrontar os religiosos da época, que eram homens maus, apesar de ser religiosos, então digo uma coisa, ser religioso, ir para uma igreja, não significa que você seja uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa muito má, estando dentro de uma igreja. Amém? Jesus chega para os religiosos judeus, seu próprio povo. Quando eles falavam coisas boas, Jesus dizia, raça de víbora. Sabe o que é uma víbora, né? Cobra. Não é um bom adjetivo para dar para alguém, não é? Raça de víboras. Paredes brancas, sepulcros caiados. Cova, né, onde enterra gente morta lá, né? Como vocês, sendo maus, podem falar coisas boas? Olha, o conflito de Jesus era tipo assim, ouviu algo maravilhoso saindo da boca deles, todo mundo disse, uau, uau! E Jesus disse, raça de víbora, como que vocês podem falar essas coisas boas? Tendo o coração mau, porque vocês estão negando a essência de vocês, para ludibriar as pessoas. Então nós podemos falar coisas boas, sendo maus. Por exemplo, quando você elogia alguém que você não acha que é aquilo. Nossa, que bonito teu cabelo, mas dentro você está dizendo, nossa, que horrível para essa mulher. Não fale nada. Se você tem a vontade de tentar falar alguma coisa, fecha a boca, porque provavelmente você vai falar muita mentira. Fulano comprou um carro, o carro é feio, irmão, fez uma péssima compra, e você, nossa, que carro bonito. Se você não achou bonito, não precisa falar que é feio. Mas também não diga que é. Não diga que a pessoa está linda se você está dentro do coração dizendo que está feia. Jesus está dizendo, você está mentindo. Amém? É assim que Deus diz com respeito ao povo. Vocês com a boca de vocês me louvam, mas o coração de vocês está distante. Porque Ele conhece antes de todas as coisas. Antes que as coisas aconteçam, Ele sabe. Ele conhece a palavra antes que saia da nossa boca. Por isso que Jesus diz assim, antes que você tenha uma necessidade, Ele já conhece. Antes que você peça a Ele o que você está precisando, Ele já sabe o que você está precisando. Por que que eu peço? Para gerar relacionamento. Correto? Não é porque Ele precisa, é porque eu preciso. Deus fala para a gente orar, não é porque Ele precisa das nossas orações. É porque nós precisamos orar, porque é por meio da oração que eu crio O que é oração? Oração é conversa. Nada mais do que isso, bate-papo. Entendeu? Só que a gente fala oração. Ter uma oração fica muito pesado, né? Fala, oração, meu Deus, o que é? É uma conversa. Assim como você, como marido, está precisando de alguma coisa da sua esposa, você chega para conversar com ela. Você tem um relacionamento. Para você ter uma vida de intimidade com uma pessoa, você precisa ter conversa com ela. Você nunca vai chegar em intimidade com alguém sem conversar. É ou não é? Seja qual for a linguagem sua. Mudo, surdo, seja qual for a sua linguagem, você vai usar uma linguagem para se comunicar. Amém? Ok? Quarto. Abra sua Isaías 55, 8, 9. Diz assim, os meus pensamentos são muito diferentes, ou são muito mais altos, né? Do que os seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 ao 9. Aqui fala sobre a superioridade da compreensão de Deus. Amém? A superioridade da compreensão de Deus. Como Deus compreende as coisas. Ele está dizendo, meus caminhos, caminhar. Meus pensamentos, pensar.
criatividade. A superioridade dele está acima das nossas. Ele está fazendo uma comparação, teus caminhos e os meus caminhos, os teus pensamentos e os meus pensamentos. Por isso, Provérbios, capítulo 3, Salomão, ele diz: filho meu, não te estribes pelo seu próprio entendimento, antes tema ao Senhor e obedeça a Ele em todas as coisas. Porque por mais que nós sejamos formados e tenhamos todas as informações, os nossos pensamentos não chegam próximo à maneira de Deus pensar. E o nosso caminhar não se equipara ao caminho dele, que é superior. Porque nós temos limitações e Deus não tem limitações. Ele está fazendo um confronto, comparando, nos confrontando, para que a gente possa fazer uma escolha de deixar de ser guiado pela nossa maneira de pensar e caminhar sendo conduzido pelos nossos caminhos. Que caminhos? Não está falando no sentido pessoal, meramente. Ele está falando para o homem. A maneira do homem caminhar, a maneira do homem pensar. Porque todo homem caminha baseado no tempo curto que ele tem na Terra. Se eu vou viver 80 anos, 90 anos, 100 anos, a minha vida está projetada para esse tempo. Você não vê ninguém projetando a sua vida para daqui a 150 anos. Sua vida pessoal, não. Alguns falavam, com 70 anos eu quero estar aposentado, já viajando, né? Vou criar meu pé de meia. A nossa maneira de pensar está limitada pelo tempo de vida que nós temos aqui. E Deus está dizendo para nós: eu sou eterno e tudo que eu crio é eterno. Então eleve a tua maneira de pensar. Pense com a mente da eternidade. Caminhe pelo caminho da eternidade, porque a tua vida não se resume a 80 anos. Está entendendo? Deus está chamando o homem para subir e elevar o pensamento. Não é deixar de viver a vida aqui, é elevar o seu grau, a sua maneira de pensar, amém? Ele está dizendo, o fim não é os seus 80 anos. Ele está dizendo, existe uma trajetória eterna. Você continuará, teu corpo natural vai voltar para o pó, mas a tua alma e o teu espírito são eternos. Então quem vive com a mente do homem só vive projetando a sua vida para o tempo que está aqui. Quem vive pelos caminhos humanos natural só está projetando seu caminho para quando ele estiver aqui. E quando você partir? Então, a maioria de nós não pensamos na eternidade. E não é ser negligente com a sua vida terrena. É só elevar o nível, amém? Ele está dizendo, agora você não vai comprar carro, agora você não vai comprar casa, agora você não vai trabalhar, agora você não vai comprar roupa, agora você não vai cuidar da saúde, não vai cuidar da sua aparência física, agora você não vai viajar, agora você não vai comer. Não está dizendo, ele está dizendo, suba o nível, continue isso, e subindo o nível, você vai fazer com mais excelência aquilo que você pensa que poderia fazer melhor. Então Deus está falando sobre a superioridade da sua compreensão sobre a eternidade. Ele está falando, eu quero trazer essa compreensão para você. Eu não quero que você viva como um animal. Olha só o que o diabo introduziu na mente do homem na escola. Evolução, né? Você não é nada mais do que um processo, um produto de uma evolução. Você e o macaco, a única coisa que tem diferença é que você pensa. E tem macaco que pensa melhor do que alguns, né? Entendeu? Tem macacos que fazem escolhas mais acertadas do que alguns seres humanos. Então, tem uns que nem como o macaco pode se comparar. Então, o que o diabo plantou no coração da humanidade? Você é um ser finito. Entre você e um animal só tem a diferença do raciocínio. Não tem diferença nenhuma.
Diferença nenhuma. A gente pode ter animal de estimação, amém? Podemos ter vários animais de estimação. Mas hoje a gente está tendo animal como filho. É ou não é? O que é isso? É uma carência humana. Isso revela alguma coisa na psicologia. Né? Sério, certo, irmão. Tem gente, irmão, que talvez o cachorro é mais importante do que um filho. Novamente, não é que você não pode ter cachorrinho, não pode cuidar bem deles, porque a Bíblia diz também sobre o justo e os animais. O justo cuida bem dos seus animais, né? Dá comida, não espanca, não joga na rua, ficou velhinho, não vai lá e joga fora para morrer. Cuida até o último dia, mas não substitui filhos. Amém? Animal filho não é animal. Você pode ter todo o carinho com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, mas ele não pode ser o teu filho. Amém? Deus ama os animais, amém? E os crentes devem amar os animais também, amém? Certo? Mas Deus está falando, eu quero levar o seu nível de compreensão. Amém? Deuteronômio 29, para nós terminarmos. Deuteronômio 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus conhece os mistérios ocultos aos homens. Né? Imagina, você está andando com alguém que conhece as coisas que você não conhece e que são demais para a tua cabeça. Você vai experimentar e usufruir desse conhecimento que essa pessoa tem. É ou não é? Se nós caminhamos com Deus que conhece as coisas ocultas, Ele domina sobre as coisas ocultas que nos são encobertas. Hoje, o homem tem buscado conhecimento, e a Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento haveria de se multiplicar de maneira assombrosa. Né? Antigamente era a cada 100 anos, tinha uma coisa nova surgindo. Depois, cada 50. Hoje, meu irmão, é a cada minuto. Hoje o conhecimento aumenta a minutos, a dia. Pilhas e pilhas de conhecimento. Mas ainda tem coisas ocultas que o homem não consegue explicar. Deus está dizendo, não se segure nas coisas que você não consegue explicar. Viva por aquilo que você já sabe. O nosso maior problema é que a gente quer conhecer coisas quando a gente não está praticando o que conhece. É ou não é? O que tem de curso na internet, não é? Hoje, irmão, não é curso, não é que a gente não pode fazer curso, mas chega um momento que vai ser prejudicial, porque você está querendo conhecer tanta coisa e não está praticando o que já conhece. Deus está dizendo, as coisas ocultas pertencem a Deus, e a nós e aos nossos filhos para sempre, as que são reveladas para que o quê? Para que nós possamos cumprir toda a palavra. Ou seja, tem coisa que Deus vai mostrar para você e tem coisas que Ele não vai mostrar. Tem coisa que o homem não vai saber por mais que pesquise, por mais que a ciência avance. Ele só vai entender pela fé. Romanos 11 fala sobre a compreensão que é dada pela fé. Pela fé, Romanos 11, coloca para nós aí, Nando. Romanos 11 diz assim, que pela fé compreendemos como as coisas foram feitas. Como eu vou explicar a criação da Terra? Eu sei, a evolução é uma teoria, não é ciência exata, amém? Por isso fala teoria da evolução. Como a Terra foi criada? Quem estava lá para ver como a Terra foi criada? São mistérios.
Mas pela fé, consigo colocar aí para nós? Pela fé eu compreendo como as coisas foram feitas. Então eu lanço mão da minha fé para viver uma vida em paz, mesmo quando eu não compreendo todas as coisas. Quando eu não compreendo por que é que esse câncer, por que é que essa enfermidade, por que é que isso aconteceu, eu não compreendo, eu não sei o porquê, mas eu descanso em Deus, confiando que Ele sabe das coisas ocultas e que Ele sabe o que está por trás. Se Ele quiser me mostrar, eu estou disposto a entender, mas se Ele não quiser, eu descanso nele, amém? As nossas neuroses hoje, elas estão relacionadas a isso. Nós queremos avançar em áreas que não nos pertencem. E o que você traz? Uma sobrecarga, um cansaço destrutivo para a tua vida, porque você está querendo cuidar de coisas que você não sabe e não está dando conta de cuidar das coisas que você já sabe. As coisas que estão ali para o teu alcance você não está cuidando. E a que você não entende está querendo cuidar. Deus está falando para zelar por nós, amém? Ele está zelando por tua saúde emocional. Ele está zelando pela tua saúde. Ele diz, deixa que eu cuide das coisas ocultas que você não entende. Agora tem uma coisa, se você não fizer aquilo que eu revelei, que já está ao teu conhecimento, aí é sua responsabilidade. Então tem muita coisa na nossa vida que tem dado errado. Não é por aquilo que a gente não sabe. É por aquilo que a gente sabe e está negligenciando, porque está preocupado demais com coisas que você não tem domínio. O que você não tem domínio, deixa que Deus cuida. Mas o que você tem domínio, Deus não vai cuidar por você. Amém? É isso que ele está dizendo. As coisas ocultas são minhas. As reveladas são dadas aos filhos de Deus e aos filhos dos homens. Cuidem daquilo que está revelado. E deixe que aquilo que está oculto, Deus está cuidando por você, amém? Talvez tenha muita coisa que está oculta hoje que você tem perguntado por quê. Se Ele quiser, Ele vai te mostrar, amém? Ele vai te revelar. Mas não gaste sua energia com aquilo que é oculto, que está oculto. Se preocupe com aquilo que você já sabe que você está negligenciando. Pense que tem coisas que você já sabe que tem que fazer e não está fazendo. Por que você está procurando fazer coisas que você não sabe? Já parou para pensar nisso? Amém? Mas Deus é Deus de todas as coisas. E Ele é Deus antes de todas as coisas. Amém?